Fala, galera do Denver Broncos. Estamos aí com mais um Tailgate em Mile High Brasil. Dessa vez aí comentando um jogo de divisão, né? Mas antes da gente entrar aí no jogo em si, comentar aí com o Giovanni, o convidado da semana, lembrem de se inscrever aqui no canal, deixar o comentário de vocês, deixar o like também, que ajuda bastante a gente. A gente está beirando aí os 1.000 inscritos, estamos com 920 alguma coisa. Lembrando que quando a gente chegar nos 1.000, a gente vai sortear a camiseta e o boné da First Down, que é a nossa parceira. Inclusive, cheguem mais lá na First Down, que a gente tem um cupom de desconto lá, Mile High BR, 6% de desconto, produtos muito, muito legais. E bem-vindo, Giovanni. Fica à vontade aí para apresentar o projeto que você faz parte aí, o Bolts Brasil, que faz um baita trabalho. Pô, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Sou o Giovanni, sou do Bolts Brasil. Essa semana a gente até gravou junto com o David, né, que, se não me engano, é do My Ohio com vocês também, né? Então a gente gravou o podcast da gente. A gente tenta toda semana soltar pelo menos um podcast aí do Charles. A gente já teve site, blog, mas atualmente a gente fica só com Twitter e podcast. Então a gente está aí, acho que uns 5 anos mais ou menos, aí a gente tenta trazer o que a gente pode do Charles aí. Somos eu e o Guilherme Bana mais à frente, tem outras pessoas também que ajudam. Volta e meia grava podcast com a gente. E a gente está aí na batida aí, vendo o que a gente consegue. Boa, vou colocar o link de vocês depois na descrição e também do podcast que você gravou com o Davis. Isso, show de bola. Muito da hora. Agora entrando nessa partida aí, esse duelo de divisão, os Chargers estão aí 6-4 e vem de uma vitória sobre os Steelers, que provavelmente a maioria da galera assistiu, e foi um baita jogo, um jogo decidido ali no finzinho. E o Broncos está vindo da bye week, né? Tá vindo descansado e trazendo alguns reforços aí. Fala pra galera aí a expectativa sua como torcedor dos Chargers, tanto para o resto dessa temporada, né? O time de vocês está na briga forte aí pelos playoffs e também para esse jogo em si, né? Esse é um jogo que, assim, se a gente tem pretensão de pegar playoff, é um jogo que a gente não pode pensar em perder. Eu acho muito pela fase do Broncos, que diria eu que não é um time que tem tantas aspirações com playoffs hoje, até pela situação do time. O Von Miller, que acho que é um dos principais jogadores aí da década do time, ter sido trocado, e é um time que está bem inconstante. Então, como a IFC está muito aberta, né? O Patriots chegou, o próprio Colts é um time que a gente estava dando como morto também, pegou uma sequência de tabela aí favorável, bons resultados. O time parece que encaixou. Então, hoje você tem um leque de opções muito grandes ali na AFC. Então, o jogo contra o Broncos para a gente é um jogo que, honestamente, a gente não pode pensar em perder, porque eu acho que vencer hoje, além de você adicionar uma vitória, a gente ia 7-4, né? Tem a questão também da gente abrir 3-0 na divisão, que é um negócio que desde 96 o Chargers não consegue. Então, para ver assim, o quanto seria importante para a franquia conseguir essa vitória de domingo. E ultimamente o Chargers não tem conseguido os bons resultados em Mile High. Até ou San Diego, Los Angeles até conseguem ganhar os jogos, mas quando joga em Mile High, se não me engano, o último resultado, eu acho que foi em 2018, se não me engano, foi um jogo que era temporada morta já, era acho que semana 17, semana 18. E o Chargers até ganhou, até lembro desse jogo, mas assim, sem pretensão nenhuma, o Broncos também já tinha abandonado a temporada, o Chargers também, aquele jogo ali não interferiu em nada. Mas assim, quando a gente precisa, a gente tivemos jogos importantes nos últimos anos, e o Chargers até teve domínio dos jogos, mas acabou não conseguindo finalizar os jogos em Mile High. Então a vitória é importante em vários aspectos, né? Tabela, confiança, você quebrar alguns históricos negativos, e essa franquia, esse time que está sendo construído, tentar mudar um pouco dessa mentalidade, dessa estrutura que vinha ocorrendo nos últimos anos. É isso aí. Os Chargers que estão agora numa fase de transição aí com um novo head coach, né? E um QB também que está aí na sua segunda temporada. E vem jogando muito bem, para a tristeza do torcedor do Broncos. Mas antes da gente entrar aí
nas forças e fraquezas, falar de injury report para esse jogo, a gente sempre gosta aqui de falar de quem já passou um pelo time do outro, né? Eu sempre trago aqui os dados de quem passou por um time e pelo outro, e nesse caso tem muita gente. Tem. Até por ser de divisão, né? Um time sempre vai buscar o time, o jogador do outro time, até porque são jogadores que você acaba assistindo muito, né? Exatamente. Os times acabam assistindo muito e acabam olhando, ficando de olho, né? E aí o caso mais clássico que tem é Melvin Gordon e Chris Harris Jr., os 25, né? Que trocaram de time. O Melvin Gordon, no mesmo ano que assinou com Denver, o Chris Harris foi para Los Angeles, né? E são jogadores importantes, cada um no seu time, né? E cada um com a sua importância no ataque e na defesa do time, né? O Chargers... Pode falar. Não, eu ia falar, pegando esse gancho do Chris Harris, né? Um cara que chegou com bastante expectativa para o Chargers, até por ter trocado, né? O Brandon Staley ter assumido, o Renaldo Hill, que era um cara que era de vocês, então tinha familiaridade com a secundária, com o esquema defensivo, mas é um cara que está claramente já na curva de descida da carreira, e já não vinha desempenhando tão bem assim, né? No último ano de Denver, então, assim, no Chargers fez um bom primeiro ano, mas esse ano agora tá assim, é um cara que é caso sério de você pensar de não retornar. Ele já tá aqui naquela fase que é o veterano que joga snaps limitados, já não tem condição de ser um cara para jogar 70, 80% dos snaps do seu time num jogo importante. Agora que você falou isso, eu tenho certeza que ele vai interceptar o Ted Bridgewater, vai ter um baita jogo. É a primeira vez que ele vai jogar em Mile High voltando para casa, né? Porque ano passado ele machucou nessa partida, não tava fora. Tava fora. Então, até ouvi um podcast aí do Shelby Harris, que é jogador do Broncos, que inclusive tá como dúvida para essa partida. Ele entrevistou o Chris Harris no podcast dele, foi bem divertido. E o Chris Harris está aí com fogo nos olhos para poder desempenhar bem na frente da torcida que era dele antes e agora não é mais, né? Tem outros nomes também. Sempre pode acontecer, né? Não. O cara, quando joga motivado, esquece, né, cara? Exato. E o Melvin Gordon, aposto, também vai querer mostrar serviço, o que preocupa, porque o Melvin Gordon, querendo mostrar serviço, gosta de soltar a bola, né? Sempre tem aquele fumble quando vai ser menos. Quando você assim, acha que ele vai resolver o jogo, tem aquele fumble. A gente já viu isso algumas vezes em Denver, então. E a gente viu também no adversário, né? Acho que, inclusive, a gente ganhou o jogo assim, né? Com ele soltando a bola contra os Broncos e a gente retornando para touchdown, acho que foi isso. Tem outros nomes também, principalmente em coaching staff. Tem mais três jogadores no Chargers que tem passagem pelo Broncos. Tem o Trey Marshall, que foi jogador não draftado de Denver, e ele estava nos Broncos até esse ano, né? Ele assinou com o Chargers esse ano, depois que o Broncos cortou ele lá no final do training camp. Tem o Christian Covington também, que é um jogador de linha defensiva, né? Que ele passou a off-season de 2020 com o Broncos, e aí parece que ele perdeu posição ali e acabou sendo trocado antes do começo da temporada, então nunca jogou pelos Broncos, mas tem uma passagenzinha aí. E ele foi trocado com os Bengals e depois assinou com os Chargers. E tem também o Michael Schofield, que é um jogador de linha ofensiva, que foi draftado pelos Broncos na terceira rodada de 2014, é bem conhecido pelo torcedor do Broncos, ele que é campeão do Super Bowl por Denver, né? E ele ficou no time até 2016. Isso. Do lado também de técnicos, a gente tem o Brandon Staley, é o maior aí caso de... porque ele é o head coach do time, né, do Chargers, e ele era técnico de linebackers do Broncos em 2019, foi para os Rams virar coordenador defensivo, né, ano passado, depois de só uma temporada já foi contratado pelos Chargers e vem fazendo um trabalho legal.
E junto com ele, quando ele foi, ele veio buscar aí o Reinaldo Rio, que provavelmente era próximo a ele aí na defesa. E do nosso lado tem o John Pagano, que é o técnico de linebackers, que ele tem uma baita história com o Chargers. Ele chegou em 2002 como assistente defensivo, né, e controle de qualidade, o técnico ali no mais assistente mesmo possível. Depois ele já tinha passado por 2 outros times de NFL, mas só como assistente defensivo, ele foi subindo. Foi. Passou para assistente, técnico assistente de linebackers, depois para técnico de linebackers, e ele chegou até a ser coordenador defensivo, tudo isso entre 2002 e 2016. Ele passou um tempão no Chargers. O cara com muita história na franquia. Bastante história, e hoje ele é técnico de outside linebackers dos Broncos, né? Ele nascido no Colorado, então provavelmente é o time que ele cresceu torcendo, e agora ele tá aí como técnico de outside linebackers. Tem um outro cara aí também que não é tão bem falado, né, que é o Anthony Lomano, que hoje ele é o cara responsável pela preparação física do Chargers, né, o diretor de esporte performance. Ele era do Broncos. Como é um cara que não fica na beira do campo, né, ele não é tão bem falado, mas ele também veio do Broncos para cá. É o cara que tem tomado conta dessa parte médica, preparação física, e até que tem feito um bom resultado aqui, graças a Deus, que lesão era uma coisa que sofri bastante aqui. A gente que acompanha muito o time o rival de divisão, a gente sabe o tanto que o Chargers sofria já com lesão há bastante tempo. E a galera até zoa que o Melvin Gordon trouxe a zica da lesão para Denver, porque desde que ele chegou tá um negócio feio de ver. Até que esse ano não tá tanto, vou bater aqui na madeira, mas ano passado foi feia a coisa, e a gente já teve algumas lesões esse ano aí bem triste. Lesão de jogo, né? Mas assim, realmente no Chargers a gente via que era um negócio meio fora do normal. Se a gente parar para ver fora dos dois aqui, a gente vê, por exemplo, muito Niners, é um time que machuca muito. Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Não é normal, porra. Chargers chegou uma época que era um injury reserve por semana, basicamente. Então, assim, tem coisas que não. Porra, o Daya Bush, que era o right guard titular nosso, foi ACL, não tem o que você falar. Uma coisa que vai acabar acontecendo, mas tinha muita lesão ali que você via que era falta de preparo, às vezes as coisas não eram bem feitas. Quando você vê muita lesão posterior da coxa, essas coisas assim, muita você lesão já sabe. muscular, né? Então, acho que falando em lesão, já vou puxar aí o gancho de falar do Injury Report dessa semana. Aí, como eu te falei, eu comento aí do Broncos, você comenta do Chargers. Beleza. O Broncos está com algumas peças importantes aí fora dessa partida. A gente tem o Kareem Jackson, o nosso safety, que ele tá como doubtful, né? A gente não viu isso vindo, né? Do nada durante essa semana aí, voltando da bye week. Não parecia, quando começou a aparecer ele no injury report, não achei que era muito sério, mas ele não treinou a semana toda e tá como doubtful, dificilmente vai pra essa partida. E a gente deve ter o Caden Stearns, que é o nosso safety aí, que tem jogado bem como em outras formações, né, com 3 safeties em campo. E agora ele vai ter que desempenhar bem aí como o safety do lado do Justin Simmons. Tem também o Bob Messi, que é o nosso right tackle titular. Ele já não vinha jogando, acho que é a terceira partida que ele provavelmente vai perder. O que é complicado porque não está aqui no injury report, mas o Garrett Bowles continua na lista de Covid, então vamos de novo pela segunda jogo seguido sem os 2 tackles titulares. O Bowles era. O prazo de ativação era hoje, né? Acho que não saiu ainda, acho que falaram hoje ou ontem, hoje eu nem vi direito, não saiu nada, que ele não tinha tido nenhum teste negativo ainda, então dificilmente vai para esse jogo aí, acho que é quase certo que tá fora. A gente está gravando isso aqui sábado à noite, então a gente não tem ainda a confirmação do domingo, mas eu diria que é impossível. Talvez
por não ter saído ainda que ele tá fora, talvez ele tenha testado negativo hoje, então... Se eu não me engano, pelo que eu acompanhei das outras vezes, eu acho que o cara tem até sábado para ele ser ativado para o jogo nessa questão de Covid. Então se for isso, ele já tá Eu fora da acho partida, que mas a gente já tava contando ele como fora mesmo. ele tá vacinado, sabe dizer? Ele tá vacinado, tá vacinado. Menos mal. Tem aí também o wide receiver, o Terry Cleveland, que entra pouco na partida, ele tá com uma lesão aí na posterior da coxa, na grande posterior da coxa, sofrida durante o treino, né? Claramente ele não estava listado nos 2 primeiros dias e aí não treinou na sexta-feira, tá como questionável. O Shelby Harris também sofreu uma lesão no tornozelo, tá como questionável. O Mike Boone, o running back, ele tá como questionável também, com uma lesão no quadril, mas ele veio progredindo durante a semana, então é possível que vá para a partida. E os outros que estão listados aqui, o Baron Browning, o Matt Purcell, o Melvin Gordon e o Caden Stearns, treinaram aí a semana toda praticamente. O Baron Browning estava como limitado só na quarta-feira e devem ir para o jogo, não estão com game status aí. E tem um outro nome que não está aqui porque estava no IR, que é o Bradley Chubb, que verá o campo pela primeira vez desde a semana 2 nessa partida aí. Já foi confirmado que ele vai para o jogo. Então bora pro do Chargers aí. Fique à Vamos lá. vontade para comentar. O Asante Samuel tá fora, né? Ele sofreu uma concussão no jogo contra os Steelers, é a segunda dele na temporada. Eu diria até que ele vai perder mais de uma semana, até por ser concussão. Da outra vez, se eu não estou enganado, ele perdeu 2 semanas por essa lesão. Então, torcer para ele voltar aí na temporada, mas por ser um calouro, duas concussões, eu acho que é bem capaz de ele não jogar mais na temporada. O Aloy Guimon também está fora, lesão no quadríceps, já não jogou contra os Steelers, então mais uma semana fora. O Mark Webb, que é um calouro de 7º round desse ano, teve que fazer uma lesão, uma cirurgia no joelho, se não me engano, uma artroscopia, então 3 semanas fora também, esse aí já não vai para o jogo, né? O Trey Marshall e o Matt Filer estão como questionáveis. Eu acredito que o Matt Filer vá para o jogo. O Trey Marshall eu já não sei dizer, tá? Pode ser que ele acabe ficando fora. O Matt Filer eu acho que ele entra sim, tá? Os outros estão sem status de jogo, então totalmente liberados. É um cara que não tá aí, que foi comentado que foi para a lista de Covid, é o Linval Joseph, então ele foi para a lista de Covid, se eu não me engano, na segunda-feira. Não, ele foi antes do jogo dos Steelers. Como ele não tá vacinado, então ele tá fora desse jogo, só volta para a próxima semana, que é, se eu não me engano, contra o Bengals, que o Chargers joga. Então, mais uma semana fora. O Chargers tem um retorno dessa semana, né, do Christian Covington, que você comentou, que é um cara que teve uma passagem no Broncos, ele estava na lista de Covid, foi ativado. O Jerry Tiller também na mesma situação, também estava na lista de Covid, ambos estavam vacinados, acabaram perdendo o jogo contra os Steelers, e já passou esse tempo aí de 10 dias, né, que é o máximo que o jogador fica, por estar vacinado, então já estão de volta, os dois vão para o jogo. Então, diria que são 2 reforços, mas são 2 jogadores que são titulares com algum status e vão para o jogo, vão ter um número bom de snaps. Apesar da linha defensiva ter performado melhor sem os titulares, né, na semana passada, né, coisa que a gente não entende na NFL. Então, basicamente, status de lesão são esses, não tem nada muito diferente. Você sempre fica, o que aconteceu aqui, né? Quando o reserva... Assim, o Chargers ele tem um grave problema de jogar, de parar a defesa quando o jogo corrido, apesar de depois da bye week o time ter melhorado um pouco, mas contra os Steelers é preocupante, porque o Linval Joseph estava fora, o Christian Covington estava fora, o Jared Tiller estava fora, que são os 3 DTs que jogam inside ali, né? Então, gerou uma preocupação. Pô, tu vai botar 3 undrafted para jogar, caras que estavam no practice square, a chance de dar merda é um absurdo. E assim, a defesa do Chargers performou bem. O Ned Harris, apesar de ter anotado um TD no jogo, foi na goal line. Acho que ele teve 60 jardas, se eu não me engano. Foi 3.1 carry, se eu não me engano. Assim, nada expressivo.
para um time que tinha o miolo da linha defensiva totalmente baleado, foi uma performance muito boa. Então, aí a gente tem que ver se é a defesa como um todo que está melhorando, ou se são os caras que eram titulares que saíram e os reservão entraram e performaram melhor, né? Coisas que Aí você acabam tem que acontecendo. já pensar em colocar um desses caras para jogar, né? Quando Ah, você vai vendo. o Ferroco provavelmente vai jogar, que é um nose tackle, ele e o Forrest Mary devem revezar as snaps. Até porque o Linval Joseph tá fora, né? O Christian Covington e o Tillers, eles são DT, eles não são nose tackle, né? Então, o Ferroco certamente vai ter snaps. Mas é preocupante, a meu ver, sim, o Tiller é um cara de first round que tem um seríssimo problema em parar a corrida, né? Então, ele é o gap que você corre. Então, não sei como tá o meu. Acho que o Dalton Risner volta, né, no time de vocês, então entende. É, o miolo da linha não vai estar 100% como começou a temporada, porque o Graham Glasgow quebrou a perna, né? Quebrou a Então, perna, isso eu sei. tá jogando agora o calor, o Queen Miners, que ele é muito bom com empurrando pessoas no jogo terrestre. Ele já tem aí uns highlights muito legais, então Então, a assim, galera gosta eu, dele. eu espero muito, por exemplo, que se o Tiller alinhar ali do lado do Queen Meisner, vai dar um trabalho para a defesa do Chargers. Então, vamos ver como é que o time vai performar. Eu, se fosse o Denver, eu procuraria correr muito com a bola, porque apesar da secundária do Chargers estar bem, você não confia muito no Ted para você decidir o jogo com o braço, né? Então, não é um cenário que, obviamente, ele pode entrar, meter 500 jardas amanhã, mas se você for parar para analisar um plano de jogo, você não imagina que o Ted vai destruir o jogo com o braço, né? Então, o ponto fraco seria correr, né, com a bola. E outra coisa também de correr é que você gasta relógio e mantém o Com Justin certeza. Herbert na sideline, né? Que Nem só mantém, né? Você bota uma pressão no ataque que o ataque fica com uma margem de erro zero, né? É uma coisa que a gente vinha comentar nos últimos podcasts. O pessoal às vezes critica o coordenador ofensivo, critica o Herbert, mas, por exemplo, no jogo contra o Vikings, o Chargers teve 13 minutos de diferença na posse de relógio. Se não me engano, foi 36-23. Tem os minutos ali, os segundos que faltam para complementar o tempo. Mas, assim, é muito complicado você ter 13 minutos de diferença de um relógio e o ataque, quando entrar, ele não pode errar, porque se ele erra um three and out, por exemplo, o ataque adversário volta e a defesa não tem condição de parar o ataque. E acabou que você via acontecendo. Então, se você pega um jogo que o seu ataque, por algum motivo, ou um drop, pô, o wide receivers não estão tão em sintonia, ou o próprio QB também, às vezes, não tá num dia muito legal, pô, a chance de você ganhar o jogo, ela, porra, minimiza sensivelmente, né? Então, é algo que é preocupante. Então, espero que a defesa continue a parar a corrida, ela tem melhorado isso semana a semana, até para você forçar o braço do Ted, né? Você colocá-lo numa situação dele ter que resolver o jogo, e você também minimizar essa questão do tempo de relógio, né? Até para o ataque ter uma condição, um fôlego dele eventualmente errar, né? Porque é complicado você entrar todo drive e você pontuar. Não é normal isso na liga. e bom que a gente já entrou nisso, né? Dos matchups para a gente ficar de olho. Esse aí é o miolo da linha de Denver contra o miolo defensivo dos Chargers. O que você destacaria aí mais como forças e fraquezas do seu time aí? Então, com relação Pensando a em unidades, fraquezas, né? além da questão do jogo corrido, que é algo que eu acho que o Denver, até por ter dois bons running backs, o Javonte Williams, que é um cara que, para mim, tende a ser o dono do backfield no futuro, uma fraqueza que você vai tentar explorar. A secundária do Chargers também não tá das melhores, a defesa como um todo, né? Principalmente você perdeu a Asante Samuel, que é um cara que tem desempenhado muito bem quando está em campo, tirando esses problemas de concussão, né? Então você vai entrar o Tevon Campbell, que é o corner 3, e não confio, por exemplo, no Tevon Campbell para você marcar o Jerry Jeudy, por exemplo. Ou o próprio Cortland Sutton, ou o Tim Patrick, que é um cara que não tem tanto nome, mas tem feito uma temporada muito boa. Então, assim, a secundária também. A defesa do Chargers como um todo tem decepcionado. A gente
bate muito na tecla, não sabe. O personnel também não é dos melhores, então você vai dar aquele um ano de confiança aí para o Staley para na próxima off-season ele montar a defesa no que seria o personal que ele deseja. Então, eu espero muito esse matchup de quem for contra o Tevon Campbell. Acho que pode ter um bom sucesso aí. E corridas ali do Javonte Williams, do Melvin Gordon, tem que machucar um pouco. E aí, com um ponto forte, eu acho que o Chargers vai tentar explorar essa questão do meio do campo, né? Do Austin Ekeler recebendo bola. O time tem corrido bem, então o Matt Feiler até jogar é importante. É um cara que tem algumas fraquezas na questão do jogo, do jogo de contrapasse, mas quanto o jogo corrido é um dos melhores guardas da liga, então Chargers correndo ali pelo lado esquerdo, você tem o Rashan Slater, o Matt Feiler, o Corey Linsley, né, que é do tackle center, onde tem desempenhado muito bem. Os 2 TDs do Ekeler, por exemplo, no jogo passado, correndo, foram por esse gap. Então, é um lado forte do time, né? Então, e o Herbert, que é o cara que tem agradado a todo mundo, né? A franquia pode-se dizer que deu sorte de você sai do Philip Rivers, você tem um jogo do Tyrod Taylor e, porra, você já entra no Justin Herbert. A gente vê, por exemplo, o Broncos, até o Banner e o Davis comentaram isso no podcast, né, da gente, que o Broncos, por exemplo, desde a saída do Peyton Manning, não conseguiu firmar um QB ainda que você tenha confiança de que esse cara, vai entrar e vai dar tranquilidade pro time. O Chargers, graças a Deus, saiu de 15 anos de Philip Rivers aí e tá entrando num período Herbert que parece ser bastante promissor. Então isso é bastante satisfatório numa liga que a gente sabe que é a liga de QB, não adianta. Por mais que você tenha a defesa forte, você tenha um jogo corrido forte, na hora que o calo aperta, é o seu QB que vem pro jogo e você tem que ter esse cara numa condição que possa decidir jogos, né? Graças a Deus o Herbert tem feito uma boa temporada, salvo uns jogos ruins contra o Patriots, jogou muito mal, contra o Ravens também, mas as dores de crescimento, é hora de aprender também, vamos ver o que esse time consegue. Com certeza. A gente que acompanha os jogos dos adversários de divisão, né? A gente vê o tanto que o Justin Herbert ainda vai dar dor de cabeça. Muita gente lamenta que ele não tenha ido para o draft de 2019, porque... O David Guerra é um cara que tá lamentando até hoje, né? Porque eu tenho total certeza que o Giants ele era o QB1 do Giants naquele draft. Pulou fora. Ele era o QB1 do Broncos também, que tinha pick 10, então um trade-up ali poderia acontecer. Dizem que John Elway era totalmente apaixonado por ele, ficou muito decepcionado quando ele não foi para o draft, né? E acabou que a gente está dando uns azares desses aí há algum tempo. E bora ver ano que vem, né? Basicamente é isso, porque não se espera muito com o que a gente já tem hoje no time. E o time deu uma reforçada aí com questão de reforçado internamente, né? Reforçado pensando no ano que vem, já renovou com os 2 wide receivers que eram free agents ano que vem, né? O Cortland Sutton e o Tim Patrick, os 2, né, renovaram agora na bye week. Então, o Broncos já está aí pensando em atrair algum quarterback mostrando as armas que tem, né? Para esse jogo, do meu lado, eu espero exatamente o que você falou, que a gente corra bastante com a bola para tentar realmente manter o tempo de posse a nosso favor, porque o ataque dos Chargers é extremamente perigoso e a gente tá tendo um problema com a posição de inside linebacker, com a posição... A gente agora perde o nosso segundo safety, né? O safety ao lado ali do Justin Simmons, então a gente acaba trazendo o Caden Stearns para o lineup titular, então quando a gente precisar jogar com 3 safeties, a gente não vai ter o Stearns, que é um cara que joga bem, então ele já vai estar em campo, então quem que vai ser esse terceiro cara a jogar aí, entrar para talvez marcar o Ekeler, aí a gente... vai ser um jogo complicado aí pensando no Austin Ekeler, porque ele é um cara muito perigoso. Se a gente não tivesse tanto nome com conexão entre os times, eu teria colocado o Austin Ekeler, né, que ele é nativo do Colorado e tudo mais, a galera torce muito por ele quando... A galera lá, né, lógico aqui a gente não torce por ele, mas a galera lá torce muito por ele quando
quando não está enfrentando o Broncos, né? Quando ele tem jogos grandes, a galera sempre fala do Austin Ekeler, que é um cara que cresceu em Denver. E tem o Justin Herbert, que passando a bola é bastante perigoso. A gente continua não tendo o Bryce Callahan de volta, né? Que está no IR, então a posição de corner aí deu uma enfraquecida. A gente tem o Patrick Surtain, tem o Ronald Darby, tem o Fuller também, que veio de um jogo até... Eu nem sei dizer como que ele jogou contra os Eagles, porque eu não assisti esse jogo, então... Porque eu tava viajando, então depois não me deu muito ânimo de ver o jogo, não, porque a gente perdeu. Mas eu diria que a chave para Denver conseguir ter sucesso nessa partida é correndo com a bola e tentando o máximo possível tirar o Justin Herbert de campo, parando esse jogo corrido. O Bradley Chubb de volta é um alento aí nesse sentido, porque ele tem bastante qualidade parando tanto o jogo terrestre quanto no pass rush. Então, é algo que pode pesar a nosso favor aí por esse retorno dele. Mas eu diria que os Chargers são muito favoritos nessa partida. Tem o fator Denver jogar em casa, mas os Chargers estão aí um passo à frente, eu diria, nessa temporada. Mais algum comentário aí, Giovanni? Ou podemos encerrar? Podemos. Jogos de divisão são sempre bons de serem vistos, né? Por mais que um time às vezes não esteja melhor assim, a gente nunca sabe o que acontece, né? Lógico, então, lógico. E esse jogo aí, e esse jogo aí a galera vai poder assistir na TV, né? Tá na ESPN 2. Lembrando que tá aqui embaixo o jogo 18/5. Tá tanto no Game Pass quanto na ESPN 2. Não tá no Star, pelo que eu vi. Então, quem quiser assistir aí, ou na ESPN 2 ou no Game Pass. E torcer para ser um jogo divertido, né? No final das contas, é isso que a gente quer, se divertir assistindo os nossos times jogarem. Pô, Giovanni, muito obrigada aí pela participação, obrigado por aceitar o convite. E fica à vontade aí para chamar a galera aí para sua página, tanto o Bolts Brasil quanto o pessoal, fica à vontade. Então, a gente está lá no Twitter, né? @BoltsBrasil. A minha é Giovanna Natal, então quem quiser seguir à disposição, a gente está sempre aberto a conversar, sempre aberto a gravar. Então, a gente vê o Mile High, que é uma página que já tem bastante tempo, né? Até o próprio Bannon comentou, então tem muito tempo de estrada, né? A gente acaba se espelhando nas páginas, eu acho que é interessante essa comunicação, essa sinergia, porque a galera sempre acaba se ajudando, né? Então, é bastante legal aí. A galera que precisar, sempre que precisar, a gente está à disposição aí, a gente pode gravar, só a gente se arrumar aí que a gente consegue. Beleza, muito obrigado aí e falou, galera. Até a próxima. Go Broncos!